Eu sou Linda Quebrada, tenho 26 anos, sou uma bicha travesti da zona leste de São Paulo, mas também sou de outras quebradas, tenho andado aí, venho do interior de São Paulo, mas estou morando aqui na zona leste há um tempo. Atuo com o corpo e atualmente estou fazendo música, utilizando a música como performance, a música como grito, a música como canal de expressão, a música como comunicação, como meio de fazer minhas perguntas. Como é pra você ser uma bicha travesti? O que isso significa pra você? Ser bicha travesti pra mim é uma confusão, mas é a minha possibilidade e a minha dádiva à dúvida. Eu acho isso muito importante. É a minha dádiva a ter dúvidas, a não ter certeza, a minha possibilidade ao erro, o meu espaço de investigação e de ocupação do meu próprio corpo, meu corpo como um território a ser ocupado, a ser invadido. E eu não sei bem, é o meu espaço de tentar entender quem eu sou mesmo, sabe? Sim. De entender dentro do campo afetivo, dentro do que a gente entende como identidade, como sexualidade, entendendo os meus desejos, desentendendo todos eles, entendendo a minha estética como não sendo estática. E é nesse espaço de ocupação de bicha travesti que eu me encontro, porque entre ser homem e ser mulher, eu prefiro ser eu. Eu acho que eu me encontro nessa linha tênue, sabe? Nesse espaço que é bicha, mas que é travesti também, quer inventar um feminino, quer inventar novas possibilidades do feminino, quer inventar feminilidades viris. E não sei, não sei. É isso, né? É isso. Como você tem se sentido, assim, no sentido do seu trabalho, assim, a repercussão que ele tem tido? Você acha que tem te fazido bem, assim, pessoalmente? Acho que sim, em muitos aspectos. Acho que também é muito complexo, acontecem muitas coisas, mas eu tô muito feliz, porque eu lembro que quando eu comecei a escrever, eu já estava fazendo performances, já estava atuando sobre o meu corpo, porque pra mim, isso é uma das coisas que eu sempre digo, que ser artista pra mim não tem a ver com estar num palco, não tem a ver com um microfone, não tem a ver com holofotes. Pra mim, ser artista tem a ver com você criar sobre a sua própria existência. Sim. Sobre os seus afetos, os seus desejos. E eu tava muito insatisfeita em relação às coisas como elas estavam postas. Eu não me via nas novelas, eu não me via nas revistas, eu não me via nos livros, eu não via a minha vida ser cantada. Parecia que eu não existia, ou que pelo menos eu não deveria existir. Sim. E esse é um espaço que é muito solitário, de uma certa forma, né? Esses dias eu me lembrei que quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a cantar, porque eu nem escrevia na verdade, eu só cantava as músicas na minha cabeça. A primeira música que eu compus foi Bicha Preta. Uhum. E eu não escrevia ela em nenhum lugar, eu ficava cantando na minha cabeça, daí pensava em outra coisa, daí mostrava pra alguém. Sim. E eu lembrei que eu só fiz todas essas músicas justamente pra me sentir menos sozinha. Sim. E porque eram coisas que eu precisava ouvir, eram coisas que eu precisava escutar e que eu precisava dizer pra mim mesmo, porque só assim que eu ia conseguir inventar forças. Sim. Eu precisava inventar em mim um lugar de força. Sim. Porque justamente por ser essa bicha travesti, por estar me colocando nesse lugar do feminino no meu corpo, que até então só era proibido a mim, parecia que por isso eu merecia estar sozinha. Então eu pego esse lugar que é de fragilidade e então eu transformo ele em potência. Sim. Né? Eu pego tudo isso que era apontado pra mim como frescuras e eu entendo e faço das minhas frescuras os meus processos de libertação e cura. E você acha que você merece estar sozinha e nós travestis merecemos estar sozinhas? Eu acho que a gente merece ser amada. Eu mereço ser amada. Eu mereço ser amada. Eu acho que, além de merecer ser amada, eu acho que a gente merece ser feliz.
ser feliz para nós é um dever, porque o que está acontecendo, o que acontece é que a sociedade, e nós somos a sociedade, porque às vezes a gente fala sociedade e daí é muito fácil a gente cinzentar, porque daí parece que é algo fora de nós, né? Sim. A sociedade, mas a sociedade, ela tenta nos enlouquecer, ela nos dá as condições mínimas de sobrevivência. Ela nos dá não, a gente tem que cavar, tem que buscar um mínimo de afeto. Parece que é quase uma tortura, que tentam ver até onde a gente vai conseguir sobreviver. Com o mínimo de afeto, com o mínimo de dinheiro, de condição de conseguir se manter, Sim. com o mínimo ou nenhum apoio familiar, com o mínimo ou nenhum apoio emocional, com o mínimo ou nenhuma rede de apoio coletivo, sabe? Sim. Eu sinto que o tempo todo estão tentando nos fazer ficar loucas, realmente. Estão tentando nos deixar loucas. E que por isso que eu ressignifiquei em mim a palavra resistência. Eu entendi o que significa ser resistente. Sim. É resistir justamente a todas essas coisas. E justamente por isso que eu olho no espelho e falo, você não pode ficar louca. Você não vai dar esse prazer a eles, porque isso é tudo que eles queriam, pra olhar pra gente e falar assim, ah lá, tá vendo? É Eu louco. falei que ela tinha distúrbio de identidade de gênero, eu falei que e justificam esses distúrbios todos, essas disforias, que é essa estrutura que constrói pra nós, é essa estrutura que constrói a nossa dor, que é essa estrutura que constrói a nossa loucura. E daí pra então olhar pra gente e falar, tá vendo? É patológico, ser trans é um distúrbio, elas não batem bem, mas justamente porque estão fazendo de tudo para que a gente fique louca, fique maluca, não tenha afeto, não tenha amor, não tenha a possibilidade de ser amada, onde a gente tenha que inventar, sempre tenha que ser resistente, porque na verdade eles, né? Eu me pergunto, quem são eles? Mas nós, enquanto sociedade, e as outras pessoas, principalmente pessoas não, essa cis-heteronormatividade, que resiste a nós. Sim. Que resiste à nossa existência. Tenta nos invisibilizar, né? Exatamente. Mas eu fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Fico muito feliz de estar conseguindo levar o meu trampo para esse lugar, porque nós somos irresistíveis, na verdade. E eu acho que ficou insustentável para eles fingir que nós não existimos, fingir que nós somos loucas. Sim. Quando na verdade o que eu faço com a minha música, eu sinto que é justamente isso, que ela é como um vírus. Sim. Que entra dentro de algumas mentes brancas, cis-heteronormativas e civilizadas e causa um tipo de bug, sabe? Porque ela causa um bug na minha própria cabeça. Porque ela é a dúvida que eu coloco e que eu cultivo em mim mesma de não ter certezas, de olhar pro espelho e ter a possibilidade de duvidar, de pensar, nossa, mas será que eu ainda sou essa? Uhum. Quando foi que eu construí essa imagem tão bem regimentada? Será que eu ainda me reconheço no reflexo do espelho, né? E o que significa sentir e passar pelos reais efeitos de se ser quem é? São das coisas que eu tenho pensado no momento. Mas, amiga, pra finalizar, você acha e sente que a sua existência é uma resistência? Que o quê? Sua existência é uma resistência? Eu acho que é. Eu tenho quase certeza de que é. Justamente porque é como se eu tivesse que inventar a minha existência, né? Porque é isso, a nossa existência, ela não está no catálogo de identidades possíveis, né? Então, Sim. quando as pessoas olham pra mim, eu sinto que justamente pelo pouco de visibilidade que eu tô tendo, pouco mais de visibilidade que eu tô tendo agora, é como se isso tivesse a importância para que pessoas vejam a mim e falem assim, nossa, mas então é possível viver dessa forma? E digo mais, é resistência, porque eu quero que as pessoas olhem pra mim e falem assim, nossa, é possível existir assim, é possível ser feliz assim, é possível existir assim, é possível trabalhar assim. Porque
esse lugar de visibilidade, a representatividade, eu acho ela muito perigosa em algumas vezes, porque ela faz com que nós nos sintamos um pouco mais confortáveis e daí com que uma pessoa tenha que responder e representar uma pluralidade. Grupo, de uma pluralidade que sinceramente eu não sou capaz. Eu prefiro pensar em participação social, muito mais do que representatividade. E representatividade até quando, né? Porque às vezes colocam uma de nós lá enquanto as outras ficam para trás, né? Continuam na marginalidade. Exatamente, daí eu me pergunto, porque se vocês estão me ouvindo agora e se vocês me dão um pouco de razão ou se dão uma possibilidade de me ouvir, eu me pergunto se vocês fariam o mesmo com a travesti da pista, com outra que não tem a visibilidade que eu tô tendo. Será que as palavras delas vão ter tanto peso quanto as minhas? E por que não? E daí por isso que eu acho que as nossas vidas, elas são resistência. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu confesso que eu queria só poder existir sem ter que me provar a todo instante, sem ter que justificar a minha existência, sem ter que existir, tenha que ser um esforço. Uma resistência, né? Exatamente, porque a resistência, ela já pressupõe um esforço que é existir. E tem muitas outras que se esforçam muito mais do que eu, principalmente nesse espaço que a gente está conquistando agora e que as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis, né? Mas ainda assim, eu acho que se até então o que eu tenho buscado, o que nós temos buscado é uma política, uma resistência política, eu acho que hoje o principal que eu tento fazer com a minha música e com o meu corpo, colocando ele em cena, é uma política dos afetos. É uma disputa, porque isso é disputa de imaginário, é uma disputa de existir no imaginário social, uma disputa de novos arquétipos, de novos corpos, de novos mitos, mas também é uma disputa de território afetivo. Não apenas, mas também e principalmente de mercado de trabalho, porque a gente precisa das condições mínimas de sobrevivência. Dignidade. Exatamente, mas também uma política dos afetos, né? De ter a possibilidade de relação, porque a transfobia nunca teve mais sentido para mim do que agora, de perceber que as pessoas não se disponibilizarem a se relacionar, a se envolverem com pessoas trans e com travestis, não disponibilizarem afetos a essas pessoas. Os únicos afetos que eu sinto que as pessoas disponibilizam para a maioria das pessoas trans e travestis é dó, pena, raiva, nojo. Então, como que a gente conquista a possibilidade de ser amadas, né? E como que a gente inventa entre nós, como que a gente constrói essa rede entre nós? Quilombo de afetos. Exatamente. Entre nós, fazemos parcerias, né? Muito mais do que seguidores. Eu prefiro 1000 vezes pensar em parcerias do que seguidores e fãs, né? Eu acho que a gente precisa ter, de alguma forma, fricção. Sim. Não mais ficção, mas fricção entre nós. Boto fé. Boto fé. Tô contemplado, amiga. Tem algo que você gostaria de ter falado que talvez eu não perguntei? Não sei. Deixa eu pensar. Tem, Islinho, alguma coisa? Eu acho que tá lindo, tá ótimo. Tá show? Massa. Salve, salve, meu nome é Linda Quebrada e é tudo nosso.